para falar de um assunto que nos acompanha todos os dias, mas que muitas vezes, por vergonha ou por falta de informação, nós guardamos em silêncio, que é a nossa saúde íntima. Dizer que cerca de 75% das mulheres terão, pelo menos uma vez na vida, um episódio de infecção íntima, como por exemplo a candidíase. O que significa que a grande maioria de nós já passou ou passará por este desconforto. Hoje, vamos desmistificar este tema, eh, uma vez que a New Life traz este tema por acreditar que a saúde não se trata apenas de reagir à doença, mas também de cultivar um equilíbrio e dar ao corpo ferramentas que ele necessita, que é para que ele possa se defender sozinho. Para começar, para começarmos a entender por que que surgem essas infecções íntimas, primeiro temos que compreender como é que funciona a nossa biologia íntima. Bom, eu gosto de olhar para o corpo feminino como um jardim ou como um ecossistema vivo, que quando o solo é fértil e o clima é equilibrado, as flores crescem e florescem saudáveis. Mas se houver um desequilíbrio na temperatura ou no solo, aparecem ervas daninhas e ganham espaço. Vamos perceber um pouco melhor como é que funciona o nosso clima interno. Ah, A microbiota vaginal, que é o nosso clima ou o ecossistema vivo, começo por dizer que a nossa região íntima não é estéril. Ela é habitada por milhões ou trilhões de micro-organismos protetores, que são chamados de lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias que, de certa forma, vão beneficiar, formando uma barreira protetora contra fungos e outras bactérias que são nocivas à nossa saúde, ou oportunistas. E esses lactobacilos são responsáveis pela produção do ácido lático, que mantém o pH vaginal, perdão, eh, o pH vaginal ácido entre os valores de 3,8 a 4,5, e esse pH ácido é o que torna hostil a presença de invasores. Não permite com que eles sobrevivam ou que eles se multipliquem. Como já havia dito, os lactobacilos geralmente não, os lactobacilos são responsáveis pela produção do ácido lático, que vai manter o pH menor que 4,5, que é o favorável para a presença de altos níveis de lactobacilos. Qualquer alteração na quantidade de lactobacilos reduz automaticamente a quantidade de ácido lático e rompe essa barreira, permitindo com que os outros micro-organismos que são nocivos à nossa saúde possam se multiplicar e causar alguma doença. Alguns dos fatores que causam esse desequilíbrio estão aqui representados nessa figura. Um deles é a toma de antibióticos. Os antibióticos são bons quando se trata do tratamento de várias infecções. No entanto, eles não distinguem as bactérias protetoras das nocivas. Quando agem, eles eliminam todas. Com a eliminação de todas, estamos a propiciar um ambiente para o aparecimento de outros micro-organismos que não bactérias que podem causar doença. O estresse também é um fator, porque quando entramos em estresse, há a produção de uma hormona chamada cortisol. O cortisol vai deprimir o sistema imunitário e, automaticamente, com a imunidade baixa, as defesas das mucosas também caem, propiciando assim o aparecimento de infecções. Dietas ricas em açúcares. Muitos micro-organismos
gostam, se posso assim dizer, de açúcar. Muitas das vezes nós ingerimos doces, refrigerantes ou então pães brancos e os fungos gostam, principalmente os fungos, né? Gostam muito. Esse açúcar serve de combustível para que eles possam crescer e se multiplicar de forma descontrolada. A higiene excessiva, eh, o uso de sabonetes íntimos perfumados, eh, ele vai, altera o pH da região íntima, o que faz com que o pH deixe de ser ácido e passe para básico. Como consequência, teremos de novo a presença de micro-organismos nocivos à saúde. E o abafamento da região íntima. A região íntima precisa de oxigenação natural. E o uso de roupas muito apertadas, de roupas de tecido sintético todos os dias, criam uma espécie de estufa com calor e umidade, né? E propiciam um ambiente para a proliferação dos micro-organismos. Doutora, doutora, Sim, sim, doutora, sim. doutora, peço para partilhar a tela. Eu não estava a conseguir informar que não está a partilhar a tela. Consegue partilhar a tela? Esteve a partilhar no princípio, mas depois saiu. Desculpa. Não, não, Não sei se eu abrir a minha vai ajudar, mas estou a falar, não estou a regular o. já Yeah, está. já. Obrigada. Muito obrigada. Eh, Posso repetir esta parte com a figura, talvez fique um pouco mais claro. É só uma imagem que resume o que eu já vinha falando da microbiota vaginal saudável, que é com a presença predominante de lactobacilos e com o ambiente ácido abaixo de 4,5. E na outra parte mostra o que pode acontecer se essas condições forem alteradas, ou seja, a redução de lactobacilos e, consequentemente, a diminuição do pH por diminuição da produção de ácido lático. Ah, das infecções íntimas, há duas que são mais comuns, há várias, mas há duas que são mais comuns no nosso meio, que são a candidíase vaginal e a vaginose bacteriana. A candidíase vaginal é uma doença causada por um fungo chamado Candida albicans. É, é, a Cândida é um fungo que está presente na, na nossa microbiose, na nossa microbiose vaginal. Mas qualquer oportunidade de crescimento ou qualquer quebra na barreira protetora, a Cândida consegue crescer de forma descontrolada e quando cresce de forma descontrolada é que causa doença, causa candidíase vaginal no caso. Os principais sintomas, sinais e sintomas são uma comichão intensa, um ardor ao urinar e um corrimento esbranquiçado e espesso que lembra leite coalhado. Um dos fatores de gatilho do aparecimento da candidíase vaginal são as quebras de imunidade e a alteração do pH ácido natural. Quanto à vaginose bacteriana, é causada, como o nome já diz, por bactérias. Essas bactérias proliferam-se quando há redução dos lactobacilos. Então, a a mulher vai apresentar um corrimento acinzentado, fluido, com um odor forte, característico,
e geralmente não apresenta comichão. Os fatores gatilhos do aparecimento da vaginose bacteriana são a higiene íntima agressiva e o desequilíbrio da flora local. Para fazer o diagnóstico destas entidades, eh, da candidíase vaginal, faz-se o teste do pH. Geralmente o pH é ácido, continua ácido, porque o fungo prolifera-se, como já existe na flora normal, ele prolifera-se sem nenhuma dificuldade no pH ácido. O aspecto clínico que nos leva a chegar ao diagnóstico é o aspecto do corrimento, que geralmente é espesso, grumoso, esbranquiçado, e ele não tem um odor ativo, mas o quadro sempre é acompanhado de prurido intenso e um eritema, que é um vermelhidão. Microscopicamente, pode-se ver esporos e pseudohifas, que são filamentos do fungo, que é a Candida albicans. Quanto à vaginose bacteriana, no teste do pH, o pH vaginal sobe, torna-se mais alcalino, porque estas bactérias proliferam-se melhor num ambiente alcalino. Outro teste que nos leva ao diagnóstico é o teste de odor, que junta-se à amostra de corrimento uma gota de hidróxido de potássio e faz instantaneamente libertar um odor forte que parecido com cheiro de peixe. E a confirmação microscópica é a visualização de células-alvo, que são células epiteliais que são cobertas por milhares de bactérias, geralmente Gardnerella vaginalis ou outras. Quanto às complicações da candidíase vaginal, por haver uma inflamação constante, há uma fragilização da parede vaginal. Essas fissuras, que são pequenas rachas que podem aparecer na mucosa, são causadas pela inflamação constante e muitas das vezes porque a paciente apresenta prurido, tem a tendência a coçar. A inflamação pode causar essas fissuras. E são muito dolorosas e, como consequência, elas também propiciam um ambiente para o aparecimento ou a entrada de outros micro-organismos. A candidíase vaginal costuma ser recorrente. Geralmente, por serem recorrentes, o tratamento administrado é o mesmo de todas as vezes que ela aparece. E isso causa uma exaustão do sistema imunitário e, como consequência, uma resistência aos antifúngicos que são prescritos para o tratamento desta doença. Também tem um impacto emocional e íntimo, porque a paciente pode referir dor persistente durante as relações sexuais causadas pela presença das fissuras e gera um quadro de ansiedade e isolamento, de certa forma um isolamento, que é uma quebra acentuada da autoestima e da qualidade de vida da paciente. E quanto à vaginose bacteriana, aumenta a vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis, porque sem a proteção dos lactobacilos, o organismo fica 3 vezes mais vulnerável a contrair infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, o HPV, a clamídia e a gonorreia. Também existe como complicação a doença inflamatória pélvica, que é quando as bactérias oportunistas elas migram pelo útero e vão até as trompas do falópio e causam infecções graves e podem levar até à infertilidade. Nas mulheres grávidas, a vaginose geralmente está associada ao parto prematuro, à ruptura prematura das membranas e ao baixo peso do bebê ao nascer. Quanto ao tratamento, para a candidíase vaginal, por ser uma doença causada por um fungo, são prescritos antifúngicos. E para a vaginose bacteriana, são prescritos antibióticos. Quanto à
à prevenção de ambas, é necessário que se faça uma preservação da barreira, perdão, da barreira natural, uma vez que, perdão, só. Perdão. Quanto à prevenção, é necessário que se faça uma preservação da barreira natural. Eh, Bom, evitar também a resistência medicamentosa que, e a qualidade de vida, tem que tentando manter a qualidade de vida e o bem-estar emocional. A higiene íntima consciente, que quer dizer que a, a vagina é um órgão, costuma-se usar o termo autolimpante. É suficiente que se use os sabonetes, de preferência neutros, eh, a- na parte externa. Internamente, a vagina faz uma autolimpeza. Então, quando nós introduzimos os sabonetes íntimos na parte interna da vagina, não só na parte dos lábios, lábios vaginais, nós estamos a quebrar, a contribuir para que haja quebra dessa barreira protetora. A escolha correta do vestuário, porque já falamos antes que a vagina necessita de uma oxigenação natural e a higiene pós-coito e pós-exercício. Ah, Agora passo a apresentar o, como é que a New Life pode contribuir para a prevenção do aparecimento destas entidades. Para dizer que os suplementos da New Life não tratam as infecções. Eles fortalecem o organismo para que ele possa reagir por conta própria e evita dessa forma que haja recorrências dessas patologias. Porque vimos que a maior, a maior parte dessas infecções íntimas são causadas por uma diminuição da imunidade. Então, quando nós administramos o tratamento, o antifúngico ou os antibióticos, nós não estamos a tratar a causa, estamos a tratar o, o quadro momentaneamente. Se continua a haver essa diminuição da imunidade, essa diminuição da imunidade, consequentemente, vamos ter recorrentemente essas infecções. Então, queria passar a apresentar alguns dos suplementos que podem nos ajudar. Este é o Acidophilus Plus, que é uma espécie de um repovoador da flora, posso assim dizer. É o produto mais importante quando o assunto é equilíbrio íntimo e combate de infecções como candidíase ou vaginose. É um suplemento probiótico de lábios pretos.
É probiótico. Ele contém, para além do lactobacillus, do bifidobacterium, contém outros micro-organismos protetores. E atua restabelecendo o equilíbrio do intestino, como a flora intestinal, que é um dos determinantes da flora vaginal. Porque ao repovoar o intestino com esses protetores, essas bactérias protetoras, impede-se com que fungos como Cândida ou outros micro-organismos migrem da região do cólon para a região vaginal. E um dos diferenciais do acidófilos é que ele contém um gel protetor que impede com que o ácido do estômago destrua ou mate essas bactérias ainda no estômago e que elas possam chegar a 100% vivas e ativas ao intestino para repovoar a flora. O outro suplemento que temos é o Garlic Allium Complex. É um suplemento probiótico de largo espectro que contém, que fornece 5.000 milhões de bactérias benéficas de estirpes cientificamente selecionadas, incluindo. Oh, desculpa, acho que houve uma falha. O garlic é um concentrado de fitonutrientes ativos extraídos do alho, da cebola, do alho francês, da cebolinha. E, esse alho contém a alicina, que é um composto amplamente estudado e devido ao seu poder antifúngico, ele é capaz de combater a fungos como a Candida albicans e também ao seu poder antibacteriano, ele tem a especificidade, ele não destrói as bactérias protetoras, as que são benéficas ao organismo. Ele só vai destruir as bactérias nocivas. E o diferencial do garlic é que a quantidade de alicina necessária de forma terapêutica, nós teríamos que comer cabeças inteiras de alho cru, o que poderia levar a um quadro de azia e gastrite e até mau hálito. Mas com este suplemento aqui da New Life, ele tem uma película entérica que faz com que, que a alicina passe de forma intacta do estômago e vá se dissolver apenas no intestino. É assim que garante a máxima absorção, zero acidez e zero hálito. Ai. O carotenoide complex é um extrato lipossolúvel que é patenteado e totalmente natural de carotenoides, que é proveniente de cenoura, tomate, espinafre, pêssegos, morango e damasco. Os carotenoides fortalecem diretamente o sistema imunitário celular. Está comprovado já clinicamente que eles aumentam a defesa em 37% em apenas 20 dias. E eles nutrem e protegem as membranas mucosas, como, por exemplo, a mucosa vaginal. E o maior efeito disso é que torna as mucosas fortes, que vão atuar como uma barreira física e impedem com que os fungos e os micróbios oportunistas consigam aderir e causar infecções. O Feminine Herbal Complex, eh, ele regula, ele vai regular a calma do organismo feminino. Atua nos casos em que há flutuação hormonal, como, por exemplo, no ciclo menstrual, na toma de pílulas, gravidez ou menopausa. Essas situações alteram o pH da vagina e tornam menos ácido, o que vai tornar, consequentemente, mais vulnerável. E
para além disso, nessa fase, nessas situações, há um estresse elevado onde causa a produção do cortisol, como já havia falado anteriormente, e baixa as defesas do organismo. Este complexo funciona a regular as hormonas e promove a calma do sistema nervoso, reduzindo assim o impacto do estresse no sistema imunitário. Bom, isto era o que eu tinha para falar hoje. Agradeço pela atenção e aguardo as perguntas. Muito obrigada. Uau, 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 uau. Eu fico feliz porque eu tinha caderno e caneta e anotei tudo que eu consegui. Portanto, escrevi e escrevi. Doutora, muito obrigada, Diamante, doutora Adelina Sembina. Foi uma aula e tanto, não é? Apresentação esclarecedora, não é? Acabamos de ouvir. Muito obrigada pela partilha. Antes de irmos para as questões, já temos algumas aqui na tela. Eu queria fazer também aqui o que eu percebi, não é? Um comentário. A doutora diz que, achei muito importante isso, que diz que a saúde, para nós termos saúde, não é reagirmos à doença, não é? Mas aprendermos, obtermos ferramentas e conhecimento para a prevenção, não é? E isso inclui também a alimentação, ou seja, com a nossa suplementação. Então, agora nós vamos dar uma salva de palmas à doutora, assim, virtualmente. Vamos dar todos uma salva de palmas e abrimos a sessão de perguntas. Peço para que cada pessoa que precisar pode colocar na tela as questões. Estão aí as salvas de palmas, são muitas. Obrigada. E as pessoas podem ir colocando aqui na tela, eu irei lendo uma pergunta por uma, e as outras pessoas que quiserem falar depois vão levantar a mão. Então eu vou começar, doutora, não sei se está pronta, eu vou começar apresentando aquelas que estão aqui na tela. Já temos aqui algumas questões, está certo? Então, ah, começo aqui com a questão aqui da senhora Diamante Silvia, acho que é a Diamante Silvia que eu vi aqui. Só um pouco de paciência. Então, mas agora estou a ver aqui o Diamante Feliciano que está a fazer só uns parabéns, não é? Mas estou também aqui com algum. Rosarodian. Então é aqui. Começo com a Diamante Edna. Ela pergunta: Boa noite, gostava de saber se é possível adquirir candidíase vinose bacteriana em simultâneo. E também ela quer saber como lidar com a candidíase de repetição. Doutora, está-me a ouvir? Sim, sim, estou ouvindo. Ok. Então, não sei se eu apresento todas as questões ou vai respondendo uma por uma. Eu acho que é mais prático apresentar todas e depois. Todas, já, eu também acho. Então, essa é a. Vamos ver aqui. A senhora Márcia, não é? Diamante Márcia diz boa noite. Como enriquecer os lactobacílios da flora vaginal? É uma pergunta. A outra é como assegurar o pH desejável. A outra questão é: boa noite. Gostaria de saber se é aconselhável fazer higiene vaginal com produtos químicos. Ah,
Outra, se me permite, segue mais uma questão: como distinguir o corrimento branco saudável do alarmante, visto que alguns métodos contraceptivos alteram a flora vaginal. Ah, a Diamante Edna diz na boleia: também gostaria de saber se o corrimento branco, sem cheiro, com aspecto de iogurte natural, é sinal de perigo. Diamante Semina quer dar palmas. E a Vera, Diamante Vera diz boa noite, obrigada pela apresentação. Como adquirir os medicamentos da Neolife para combater candidíase vaginosa? Eu queria aqui esclarecer que a Neolife não tem medicamentos, mas sim suplementos. Mas depois acho que a resposta também há de vir. Então, é suplementação, não é comida em forma de comprimidos. O resto são os parabéns. Parabéns, muito obrigada, Diamante Elsa. Gostaria de saber como usar corretamente os sabonetes, sabonetes vaginal. Ah, ah, Diamante Januário, não entendi bem a função do suplemento Garlic Allium. Poderia explicar de novo? E nos casos de uma candidíase de repetição por anos, como se deve lidar? Ah, acho que até agora, não sei se há mais. Ah, boa noite. Gostaria de saber se a candidíase bacteriana, nos casos. Acho que é tudo por enquanto. Tem umas Ah, perguntas aqui. tem aqui mais um. Opa, não percebi a Ah, última pergunta. a outra é: gostaria de saber se a candidíase ou vaginose bacteriana pode vir com mini vesículas, em alguns casos, ok? Eu propunha que Já, respondesse, se calhar, a estas, depois continuamos. tá O que é que bem. acha? Yeah. Pode ser. Yeah. A primeira questão da Diamante Edna, queria saber se era possível ter candidíase e vaginose em simultâneo. Eh, não por uma questão muito simples. Ah, o fungo que causa a candidíase, ele prolifera-se num ambiente ácido, porque a Candida albicans é um fungo que está presente em condições normais na flora vaginal, enquanto que para o aparecimento da vaginose é necessário que o pH aumente. Então, por uma questão de sobrevivência dos próprios micro-organismos, não seria possível. É possível que a pessoa tenha candidíase, trate e depois apareça a vaginose ou o inverso. Porque durante o tratamento ou como fizer o tratamento, pode haver alteração do pH e propiciar a presença do outro microorganismo. Acho que é isso. E como lidar com a candidíase de repetição? Quando temos a candidíase de repetição, nós temos que avaliar o que é que está a causar essa diminuição da imunidade. Há vários casos. Há a diabetes, que é uma doença que baixa a imunidade. Temos o HIV, que também é uma patologia que baixa a imunidade. Temos que procurar a causa, digo nesse sentido. Mulheres grávidas também geralmente têm a imunidade mais baixa. Então, a princípio,
se temos uma candidíase de repetição para evitarmos que haja aquela fadiga imunitária e a resistência aos medicamentos, temos que primeiro fazer um estudo completo. Nesse caso, tem que se procurar um hospital e explicar que não é a primeira e que é frequente. Porque muitas das vezes, quando se vai a uma consulta e explica-se, fala-se dos sintomas que tem, muitas das doenças têm um protocolo a seguir. Então, se não faz perceber que não é a primeira vez e que é muito frequente, vai se aplicar o protocolo, que é a primeira linha do tratamento e depois a segunda. Apesar de ser um caso em que logo na primeira já se procura ver, já devia se procurar ver qual é a causa da diminuição dessa imunidade. Então, no caso de candidíase de repetição, tem que se fazer um estudo mais aprofundado e a paciente não pode deixar de referir que é um quadro frequente. A segunda questão era como, como enriquecer os lactobacilos. Acho que era isso. Primeiro, antes da medicação e da suplementação, tem os cuidados básicos. Nós temos que evitar alterar através nem que seja pela toma de antibióticos, pela dieta, que é o excesso de açúcar que pode alterar, pela condição de estresse ou higiene mal feita. Temos que evitar, ter em conta todos esses pontos para prevenir, porque só isso já reduz a, a presença dos lactobacilos. Mas, suplementando, falei aqui do Acidophilus plus, que ele é um probiótico, que significa que ele já tem, a sua composição é completamente feita por lactobacilos eh, e outras bactérias que são benéficas. Então, se nós suplementarmos com o acidófilos plus, já ajuda muito, porque estamos não só a fortalecer, estamos a reforçar a flora intestinal que em algum momento esteve alterada ou pela diminuição, ou pelo aumento do pH, ou por rompimento, ou pela própria diminuição dos lactobacilos. Não sei se esclareci. Ah, a questão a seguir era como assegurar o pH. Bom, a forma de assegurar o pH é exatamente todos os métodos de prevenção que apresentei aqui, que também que acho que é quase a mesma resposta que a última. Por quê? Nós aqui, primeiro, temos que evitar agredir, temos que evitar aquilo que são os fatores ou os gatilhos para o aparecimento dessa doença. Então, se nós não fazemos uma higiene exagerada ou excessiva com sabonetes íntimos, nós não vamos agredir os lactobacilos e vão continuar a produzir ácido lático, que vai manter o pH da vagina ácido. Se nós reduzirmos da nossa dieta o açúcar, vai deixar de reforçar ou de dar energia ou de combustível aos fungos que vão se proliferar e causar alguma doença. E só essa proliferação também já altera o pH. Continua ácido, mas não nos níveis, não em níveis suficientes para prevenir o aparecimento de outros micro-organismos. O tipo de roupa que nós usamos durante o dia todo, se são roupas muito apertadas, os tecidos sintéticos são os tecidos de preferência são os de algodão,
que permitem alguma oxigenação. Perdão. Estresse é, de longe, um dos fatores que altera, principalmente nos dias de hoje. Então, há que ter muito em conta o evitar estar em estresse constante. A próxima questão era se podia-se usar produtos químicos. Os produtos químicos alteram diretamente o pH, então não são aconselháveis. Para uma higiene é necessário que se use sabonetes neutros, porque se são neutros, eles não vão alterar o pH da região íntima. Eh, não sei. Acho que não tenho aqui a outra questão a seguir. Era... Eu acho que respondeu a todas, não? Não, Se não, ainda houver alguma temos. coisa, depois eu hei de ver. Mas tem aqui, vamos continuar. Sim. Hum, Tem aqui mais questões. Depois dessa. É esta aqui que não respondeu. Gostaria de saber se na candidíase ou vaginose bacteriana pode Sim. vir com mini vesículas em alguns casos. Acho que é esta. Faltava. Tem outra questão. Diga. Doutora, me ouviu? Não, não fui eu quem falou. Alguém falou. Sim, mas ouviu essa minha questão? Sim, sim, sim. Ok. Ouvi. A outra, eu peço para fechar os micros, para não. Prestem atenção aos microfones e mantenham-nos fechados, por favor. A outra, A outra, é, acho que gostei, como distinguir os escorrimentos da candidíase e do escorrimento branco, né? Acho que sim, sim. acho. Mas agora nós temos aqui mais perguntas. Quer que eu volte para aquela antiga ou eu posso continuar? Eh, pode continuar. Então, gostaria de saber se a candidíase ou vaginose bacteriana pode vir com mini vesículas em alguns casos. É esta. Depois a outra. Saber se corrimento e a coceira, se não for tratada, pode causar algum dano. Portanto, se tiver corrimento e coceira e não for tratado, se isso causa dano. Depois a outra, eu sou uma adolescente virgem que tem corrimento branco leitoso antes e depois da menstruação. O que ela deve fazer? Tanto alguém está a perguntar, acho que pela adolescente. Uma adolescente, sim, virgem, o que é que ela deve fazer? Ah, aqui gostou muito da apresentação. Não sei se consegui fazer a pergunta, será que hemorragia faz parte dessas doenças aí apresentadas? Então, essa é outra questão. Ah, boa noite. É aconselhável lavar a vagina com água quente? É outra questão. Parabéns pela apresentação. É possível ter um resultado se for ao hospital passado uma semana depois de ter esses sintomas de candidíase? Portanto, é possível obter ah, resultado no hospital passado uma semana, ir lá fazer depois dos sintomas de candidíase? Esta é a pergunta. A outra, gostava de saber o que causa o pólipo e como tratar ou prevenir o mesmo, tanto pólipo e como tratar ou prevenir o mesmo. Muito obrigada pelo esclarecimento. Tem mais alguma aqui? Sim. É, boa noite, Diamante. É ter candidíase e inflamação pélvica e como fazer o tratamento. Acho que quer dizer, se tiver candidíase e inflamação pélvica, como fazer o tratamento. Ahm, porque algumas é outra, porque algumas infecções voltam mesmo depois do tratamento.
Aqui é Diamante Arsênia, uma mãe, ah, quando convidada para este seminário, ela disse que a bebê dela saía uns micróbios pelo, pelo canal íntimo, acho, e ela disse que preparava água morna salgada com vinagre e deixava a bebê, punha a bebê lá. Alguns minutos depois melhorou até a adolescência. Agora ela tem tido fungos, portanto, a mesma bebê tem tido fungos constantes. Ela gostaria de saber também sobre a água nas trompas com as dores na bebê. Eu acho que a Diamante Arsena está aqui, ela vai ter, dores na bexiga, ela vai ter que explicar melhor. Não consigo perceber algumas palavras aqui que estão a fugir. Não sei, a doutora conseguiu entender? Eu estou a tentar ler. Conseguiu entender Ah, alguma coisa? um pouquinho, mas, Um mas pouquinho, acho que pode esclarecer, sim. ela se calhar ela depois pode falar. Vamos abrir, vamos pedir ela para falar. Sim. Boa noite, aqui é a Diamante Catarina. Boa noite, gostaria de saber se o uso de antibióticos ou contraceptivos hormonais pode favorecer a candidíase de repetição. Ah, Boa noite. O que fazer quando a candidíase já foi tratada com antibiótico e injeções, mas não passa? O que fazer? Sempre vem com coceira intensa e feridas na vulva. Parece que já acabamos. Tem aqui. A Diamante Arsênia até levantou a mão. Daí a Diamante Arsênia. Então, Diamante Arsênia, peço para esperar um pouco. A doutora vai explicar. Então, assim que ela terminar, eu vou lhe dar a palavra, tá bem? Muito Tá obrigada, doutora. Faz certo. favor. Aguardo. Obrigada. Obrigada. Eh, sim, a questão das vesículas, né? Queria saber se na candidíase ou na vaginose bacteriana podem aparecer vesículas. Não, não aparecem vesículas. Se a pessoa apresenta vesículas, pode suspeitar de outro diagnóstico, como, por exemplo, a herpes genital, que geralmente são algumas pequenas vesículas que têm uma espécie de bolhas que têm líquido dentro. Então, se tem vesículas, o diagnóstico já não favorece a candidíase ou a vaginose bacteriana. A questão da diferença entre o corrimento da candidíase e o corrimento branco normal ou fisiológico, é que o corrimento branco fisiológico ele é fluido, como é que eu posso dizer? É homogêneo e ele é fino e tem um aspecto elástico. Lembra clara de ovo, diferente do corrimento da candidíase, que ele é mais espesso, é grumoso e lembra o leite coalhado, como já havia dito. E o corrimento normal também, para além de ser fluido, ele é transparente e é um branco leitoso. E depois de algum tempo, ele pode secar nas roupas íntimas. Enquanto que o da candidíase já não. Ele é um branco vivo, opaco e é bem marcado. Ele geralmente não vai secar nas roupas íntimas. E, e se tiver o corrimento branco normal, não vai apresentar prurido. Essa é uma das características marcantes da candidíase. Ela sempre que apresentar esse corrimento vai ter prurido. Ah, outra questão, queria saber se
o corrimento e a coceira vão causar algum dano caso apareçam. Causam sim, porque se há coceira, há tendência a diminuir a coceira ao coçar. Então, é uma região que já está inflamada. Com essa agressão que vamos fazer ao coçar, vai causar algumas fissuras, algumas feridas. E acredito que essa questão era só isso. Quanto a lavar com água quente, aconselha-se a lavar com água morna. E a, a limpeza não deve ser no interior do órgão. Tem que ser na parte mais externa. Porque se nós tentarmos limpar no interior, vamos alterar o pH ou com o produto que estivemos a usar, o sabonete, né, que estivemos a usar para a higiene. Porque, como já havia dito, a vagina é um órgão autolimpante. Então, não há necessidade de lavar de forma muito intensa e com água muito quente. Água morna é suficiente. Eh, Perguntaram também se for ao hospital depois de uma semana. O que eu queria saber nessa dúvida é se é uma semana depois e continua com os sintomas ou uma semana depois e já sem os sintomas. Porque se passar uma semana com os sintomas, ainda é não ter o corrimento ali a escorrer, mas pode estar internamente, então pode ainda ser possível. Vai depender mesmo do estado em que a paciente se encontrar e dos testes que forem feitos. Eh, a outra questão era o que causa o pólipo. O pólipo é causada por uma infecção pelo HPV. Geralmente o pólipo é uma lesão pré-cancerígena, o que quer dizer que não tratando podem haver mutações e a paciente desenvolver um cancro. Então, não é, esses pólipos não vão aparecer por causa da candidíase ou da vaginose. São causados pela presença de um vírus. A questão. Por que que algumas infecções voltam mesmo depois do tratamento? Porque nós diagnosticamos a infecção, se é candidíase, damos um antifúngico. Esse antifúngico vai eliminar o excesso do fungo da cândida, mas não elimina a causa da diminuição da imunidade. Então, se é uma paciente diabética e não está a fazer o controle do açúcar, da glicemia, essa paciente vai apresentar quadros recorrentes de candidíase, porque a diabetes não controlada diminui a imunidade. Então, por mais que tratemos, vamos conseguir diminuir a quantidade da cândida, mas porque ainda há um ambiente propício para a proliferação, ela vai voltar a proliferar e vamos apresentar de novo o quadro. O mesmo acontece com as vaginoses. Vamos dar um antibiótico, eliminamos o patógeno, mas a condição base para surgimento ou para a proliferação dessas bactérias está lá. Então, o essencial é fazer com que o corpo consiga se proteger, consiga manter a imunidade normal. Eh, aqui, eh,
E acho que houve uma pergunta também se voltam, por que que as infecções voltam depois de tratar com antibióticos. Se for cândida, a infecção sempre vai voltar porque não é, o tratamento não é feito com antibiótico, tem que ser um antifúngico. São micro-organismos diferentes para doenças diferentes. Por isso é que temos que conseguir distinguir. Se apresentamos um corrimento, temos que conseguir descrever o corrimento, dizer a cor, se tem cheiro, se é fluido ou não, porque isso ajuda também a chegar a um diagnóstico. Se o diagnóstico não for claro, pode haver um erro na prescrição, e ao invés de pensar-se que é cândida, pensar-se numa vaginose e administrar-se antibióticos. Então, tem que se ver qual é a infecção que tem para se dar o tratamento adequado. Hum, mas, queria saber se antibióticos e contraceptivos podem causar vaginose e cândida. Sim, os antibióticos podem causar, porque os antibióticos eles agem contra todo tipo de bactérias. Eles não distinguem as bactérias, os lactobacilos das bactérias nocivas. Quando entram em ação, eles eliminam todas as bactérias. Eliminando todas, eliminam os produtores do ácido lático e o pH altera e causa doença. Os fatores hormonais também. As hormonas também. Se há uma alteração hormonal, já havia falado em algum momento aqui, nos casos de menopausa, no ciclo menstrual, na, na, na gravidez, há sempre uma alteração hormonal. E os contraceptivos são hormonas, são basicamente hormonas. Se nós ingerimos, nós vamos alterar eh, as condições hormonais do nosso corpo. Então, pode sim causar, sim, e dependendo da forma de tomar, da forma que foi prescrita, pode sim causar uma alteração da flora e levará ao desenvolvimento ou aparecimento de vaginose ou candidíase. Não sei se tinha mais alguma, se conseguia Sim, arrumar. doutora, falta uma de uma jovem, lembra-se? Sim, sim. Não sei se Sim, tomou nota. sim. Sim, falta Que essa. quando Eu criança. vou aproveitar esse espaço para dizer já está na hora, então falta essa e depois a Diamante Arsênia. Ela vai falar para Ah, tá. explicar as outras perguntas que vieram muito mais tarde. Nós, Sim, infelizmente, não poderemos responder hoje, podem ficar na tela. Nós havemos de fazer chegar, vamos de arranjar uma maneira depois de poder dar continuidade, ok? sim, Que por sim. senão não fechamos, já está, já são 21 horas. Então, depois dessa da jovem, eu acho que vai faltar a Diamante Arsênia, já são 21 horas e 2 minutos. Muito obrigada, doutora. Até já. Sim, Acho. até. A, a jovem estava a falar que tem um corrimento antes e depois da menstruação. Esse corrimento pode ser o corrimento normal fisiológico. Eh, isso ela falou que era um corrimento branco, fluido. Então, essas são características do corrimento fisiológico. Há algumas fases do ciclo em que o útero ou o órgão vaginal, né, produz algumas secreções. Então, dependendo do nível de algumas hormonas, é produzida essa secreção, vou dizer, esse fluido. Então, ela apresenta antes, que é um aumento de uma hormona, e quando começa o ciclo, essa hormona diminui para a produção, e quando volta ao normal, termina o ciclo,
aquela hormona que baixou volta a aumentar e volta a ver essa produção de fluidos. Mas é uma questão hormonal, é normal, não tem por que se preocupar. Se não apresenta outros sintomas como prurido, cheiro, então pode ficar descansado. E acho que agora diamante arsênio ia expor a dúvida. Sim, Diamante Arsênia, por favor, é a sua Sim, vez para muito fechar. obrigada. Muito obrigada. E já agora aproveitar para parabenizar a doutora Adelina por nos trazer esses Obrigada. esclarecimentos todos. Sim, foram muito bem claros. E a minha questão, bem resumida, eu mesmo a convidar uma mãe, eu estava numa instituição hoje, aproveitei convidar, tentar persuadi-la para me dar o contato e partilhar o link. Ela escolheu um assunto mesmo pertinente, infelizmente ela não poderia entrar porque está de serviço e não pode pegar telefone. Mas ela disse que tem uma menina que agora, já adolescente, tem 20 anos, mas quando ela era bebê, diz no canal íntimo dela, ela via vermes, tipo vermes, bichinhos assim, Sim, a sair, tanto que ela fazia, então, preparava água morna, punha um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre, deixava lá beber por uns tempos, e depois, ao longo do tempo, enquanto a menina crescia, aquilo desapareceu, não teve mais. Mas agora, já que ela é crescidinha, a menina tem tido vermes sempre, já tem um acompanhamento do especialista, mas são constantes vermes, ela sente comichão, e pronto. E também ela diz que na bexiga dela, neste caso, ela sente muita dor e também foi detectada uma trompa com água, dizem que tem água. E a mãe está muito preocupada porque tem tido consultas recorrentes, mas não há solução. E o outro aspecto é que a própria mãe também já tem 44 anos, mas ela sempre quando vem o período diz que tem muita dor e cai lá uma espécie de um corpo que cai e este ano, este mês até caíram três corpinhos. Então, e eu perguntei se ela foi ao hospital e tem tido acompanhamento. Ela disse que olha, ela não é do hospital, tem muito medo do hospital. E, então, ela quer que eu lhe diga alguma coisa, se os suplementos alimentares podem lhe ajudar, e por aí em diante, mas muito mais preocupada com a filha dela, que é adolescente. E por fim, doutora, também estive com uma senhora, e ela disse que teve um diagnóstico, diz o seguinte, a espessura do endométrio uterino, uma camada uhum, de uma camada que reveste a parte interna do útero aumentou 5 milímetros. Então, foram detectados pólipos benignos no útero. Então, segundo o médico, é preciso fazer uma cirurgia por baixo para remover os pólipos. Então, ela também não gostaria de fazer a cirurgia. Então, ela está muito preocupada se pode ter uma ajuda. Acabo de ouvir agora que os nossos suplementos, eles aumentam mais a imunidade da pessoa, que a falta de imunidade muitas das vezes desencadeia alguns problemas. Mas se calhar a doutora pode dar mais um subsídio daquilo que se pode fazer com relação a essas pessoas. bom, quanto ao primeiro caso, n- esses vermes que aparecem são, não direi normais, mas são comuns de aparecer em alguma faixa etária, nessa faixa etária, na verdade. Por, são causados pela presença de um parasita. Esse parasita pode ir lá parar porque houve uma troca de fraldas sem que se higienizasse as mãos, ou por ficar algum tempo com algumas fraldas contaminadas. Então, pode ter sido causado por muita coisa. E é um bocado difícil saber sem ver, sem ter visto os vermes ou sem estar a ver a paciente. Nesses casos, e disse que agora ela tem tido dor e tem tido, foi diagnosticada com líquido nas trompas. Acho que foi isso. Sim, Eh, doutora. Ela está, neste momento, a fazer o segmento na ginecologia, não é?
Sim, sim, sim. Então, e- eu aconselho ela a continuar com o segmento. Se não está a ter respostas, pode procurar uma segunda opinião em um outro ginecologista ou um outro hospital, mas eu acredito que como ela já tem o diagnóstico, pode ser mais fácil de, de seguir. Eu não posso dar nenhum tratamento agora. Primeiro, não estou a ver as pacientes e é muito difícil. Não é um caso hipotético, é um caso eh, que está aqui a descrever, então é um bocado difícil. Quanto à mãe, eu aconselho também a ir ao hospital, porque agora ela disse corpos, acho que são coágulos, né? O sangue coagulado deve ser isso que ela está a ter. Então, tem que ver qual é a causa dessas dores que ela tem durante a menstruação, por que que são tão intensas, porque não é normal ter dor, apesar de se assumir que não é normal, é uma doença ter muita dor ao menstruar durante o período menstrual. Então tem que procurar o hospital apesar do medo. O último caso era de. Desculpa, perdi um pouco. Da, da, Sim, dos pólipos. O sim, sim. tratamento dos pólipos é remoção cirúrgica. Então, ela pode fazer a suplementação, o que vai fazer com que o corpo dela fique mais forte e consiga se defender de qualquer outra infecção e trave até alguma infecção e a própria proliferação desses pólipos. Mas para os que já estão lá, a remoção só pode ser cirúrgica. Então, não haverá nenhuma outra forma, nenhum medicamento ou suplemento que vá remover os pólipos que ela já tem. Ela pode tomar os suplementos que é para depois da cirurgia a recuperação ser mais rápida, mas tem que passar pela cirurgia para a remoção dos pólipos. Tá certo, doutora, muito obrigada. E com Mas, relação a essa saída vaginal de alguns vermes, eu me lembro também que no ano passado, uma menina dos seus 7, 8 anos, que a sim, mãe falou-me sobre isso, eu aconselhei que fosse ao hospital. E lá foram sim, fazer exame, tipo, se calhar a menina foi abusada sexualmente, está contaminada. A mãe também teve que fazer esses banhos a miúda, deram uma pomada para colocar também a cair, mas a mãe é muito higiênica, tem inclusive ela engoma as roupinhas íntimas da menina, não sim, é? sim. Sim. E Então, o que esses, causa isso, doutora? esses vermes geralmente estão presentes nas fezes. Então, quando é uma criança na idade das fraldas, ao defecar, fica com a fralda suja e a parte da vagina fica em contato com as fezes. Então, ao limpar, também tem que ter o cuidado de ser de frente para trás, ou seja, da direção da vagina para o ânus. Porque se nós fizermos o contrário, estaremos a transferir os micro-organismos que encontram-se no colo ou nas fezes para a vagina. Então, é algum. Doutora, Sim, sim, doutora, doutora, sim. Sim, sim. agora é a minha vez de falar. Já falamos todos, Tá bem. desculpa interromper, Sim, mas disciplina faz parte também do é trabalho. verdade, é verdade. Então, já estamos fora da hora, a doutora não vai conseguir responder a todas as questões e nós estamos muito agradecidas por termos conseguido chegar ao fim da sessão da nossa palestra de hoje, todos satisfeitos, ainda cheios de dúvidas e perguntas. As pessoas que fazem parte da casa podem procurar fazer chegar essas perguntas à doutora. As pessoas que são convidadas, falem com a pessoa que vos convidou, também vai fazer chegar as questões e, a seu tempo, terão a resposta correta. Neste momento, chegados ao fim, queremos agradecer a forma especial. Eu disse para vocês se prepararem, já viram, né, como foi a sessão, uma super sessão. Portanto, aprendemos muito, conseguimos trazer as nossas dúvidas e muitas delas foram esclarecidas
E mesmo nós que não colocamos as dúvidas, conseguimos aprender com as dúvidas dos outros, alguns de nós com o mesmo problema ou com sintomas um pouco similares. Então, muito obrigada pelo conhecimento, pelo seu tempo e pelas informações partilhadas sobre este tema tão importante para a nossa saúde, saúde feminina. Agradecemos também a presença e participação de cada um dos membros do Zoom, portanto, os colegas que são os diamantes, os convidados, e esperamos que este momento tenha sido muito enriquecedor também para vocês e útil para todos. Então, continuem a cuidar da vossa saúde, a procurar mais informação sobre qualidade de vida e partilhar conhecimento com outras pessoas, para nós que estamos na New Life. Então, desejamos uma excelente noite a todos. Até ao próximo encontro. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Aprendemos a olhar pelas roupas, pelo stress, pelos produtos químicos. Então, tudo que nós temos a fazer agora é agradecer. Muitíssimo obrigado, doutora, pela lindíssima aula. E boa noite. Boa noite a todos. Eu vou mostrar a minha cara. Boa Muito noite, boa noite e muito obrigada. obrigada. Vamos Noite. fechar. Boa noite, boa noite. A Neolife anima. Neolife Anima anima muito. muito. Boa noite. Anima Parabéns. Boa muito. noite. Vamos Boa bater palmas noite. para fechar. Boa noite. noite. Anima muito. Obrigada. É Boa verdade. noite. Bom descanso.